Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos prosseguir então com mais uma aula de geografia para o sexto ano. Meu nome é professor Alcides e a aula de hoje é o capítulo 7 da apostila do segundo bimestre, página 30, né? A gente vai falar sobre mapas topográficos, mapas temáticos e gráficos. Lembrando que, como esse é um assunto bem complexo, a gente vai dividir em duas partes, tudo bem? Gente, só uns avisos aqui. Em primeiro lugar, agradecer quem está fazendo as atividades e enviando por e-mail, corrigindo tudo, tô lendo tudo, tá bom? Tô arquivando, inclusive, para colocar nos relatórios, porque a gente precisa comprovar que vocês estão estudando, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente está estudando cartografia já tem um tempinho e, a gente vai. Agora eu vou dar uma explicação, mas vocês precisam ler a apostila também, tá bom? A explicação que eu vou dar é uma explicação geral, eu vou tirar algumas coisas que estão lá no texto, mas eu aconselho vocês a ou ir pausando o vídeo e lendo o capítulo, ou ler o capítulo logo depois de assistir essa aula, tudo bem? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre mapa topográfico. Então, o que são mapas topográficos, né? Está na página 31 da apostila. E mapas topográficos, eles são mapas que representam aspectos físicos de uma superfície, de um lugar. Então, principalmente o relevo e a altitude do lugar. Por que é importante saber a altitude? Porque imagina só, se você vai se locomover de um lugar para o outro e você mede a distância, muitas vezes você fala, 100 metros não é tão distante. Mas e se for uma subida extremamente íngreme? E se for um lugar tão alto que fica intransponível? É uma barreira para chegar a 100 metros, e para isso você tem que dar uma volta enorme e subir a montanha, e vai levar, ao invés de levar 10 minutos, vai levar horas, né? Então, tudo isso é muito importante. E é por isso que a gente, quando vai fazer um mapa, a gente precisa colocar o relevo, né, e as elevações. Então, se tem morros, tem montanha, se tem vale, né, tudo isso é muito importante para representar no mapa. Como é que você vai usar o mapa para se planejar, construção, para planejar infraestrutura, para planejar tudo sem conhecer o terreno, os detalhes do terreno. E é por isso que a gente tem o que a gente chama de curvas de nível, que são linhas que unem pontos da mesma altura. Olha só, eu coloquei pontos em maiúsculo, em caixa alta, exatamente porque a gente precisa entender o que está sendo dito aí. Vamos lá, então. Vamos devagar. Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês verem. Um segundinho só. Então, essa aqui é a apostila, né? Olha só. Esse aqui é o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, né? Lá no Rio de Janeiro. Se você fosse fazer um mapa para mostrar para as pessoas como é o local, como chegar no local, e mais importante, muitas vezes utilizam esses mapas para definir onde você vai construir as coisas, né? Onde vai passar uma rua, aonde vai ser feito, onde vai ser construído uma casa, uma construção, enfim. E aí, se você for parar para pensar, como é que você vai desenhar de uma maneira que as pessoas consigam entender
que tem um morro ali, que tem dois morros, na verdade, né? Esses dois morros aqui. Então, olha só. Se você fosse desenhar o que a gente chama de perfil, olha só, você está demonstrando como é o relevo da região. Então, você está mostrando as alturas, tá vendo? Que a formação é desse jeito. Só que aí a gente não consegue ver a superfície. Só está mostrando o perfil. O perfil né? Tanto é que quando falam para a gente tirar uma foto de perfil, é de lado, porque é essa imagem lateral mesmo do. Bom, e aí a gente vai fazer um mapa topográfico. Olha como é que o mapa topográfico, o perfil vai virar se traduz no mapa topográfico. Aqui a gente está usando cor para demonstrar altura. Então, olha só, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, são as curvas de nível. O que ele está mostrando? Ele está mostrando as alturas de cada parte do terreno conforme visto do alto. Então, o que é que você sabe aqui? Pela informação dada no mapa. Que essa área aqui está 50 metros de altura. Esta área aqui. Essa área um pouquinho acima, ela está 100 metros de altura. Então, você sabe que daqui para cá tem 50 metros de diferença. E aqui é mais 50 metros. E o topo do Morro da Urca é 200 metros. Então, se você está aqui, você está 200 metros mais baixo do que aqui. Então, vocês percebem que com esse tipo de representação, a gente consegue observar os lugares e perceber se tem um morro, se não tem um morro. Aí você, por exemplo, tem que construir uma estrada que vai passar aqui. Obviamente, observando esse mapa, você vai ver que você não vai querer construir um mapa, uma rua, uma rodovia que passe por aqui, porque você vai ter que subir 350 metros de altura. Então, vamos lá, vamos mostrar uma curva de nível, um mapa com curva de nível, um mapa topográfico, um mapa altimétrico, que vocês vão conseguir reconhecer melhor. Então, gente, olha só esse mapa. É um mapa de polvilho topográfico. Então, o que ele está mostrando? Ó, isso então, ó, é a nível do mar, tá? Essas alturas, elas são em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, toda essa área que está azul aqui, você tem que comparar, tá? Ó, a área azul está entre 700 e 747 metros de altura em relação ao nível do mar. Lembra que eu disse que a gente sempre fala, quando vai para o litoral, para Santos e região, a gente fala que vai descer para Santos, e a gente está num lugar muito mais alto. No caso, nas regiões mais baixas de Polvilho, a gente está de 700 a 750 metros acima do nível do mar, da praia, tá? E essa altura varia. Então, olha só, observem que a gente tem alguns morros aqui, mas que tem outras regiões que são um pouquinho mais elevadas, que dão alguns metros de altura de diferença, que fazem, não é pouco, né? É que a gente não percebe, porque é uma área que é um pouco mais alta e a elevação, ela não é brusca, não acontece de uma vez. Então, às vezes você sai de um lugar e vai para outro, e como a elevação vai acontecendo de maneira suave, a gente não percebe que está subindo, né? Obviamente, quando a gente pega morros assim, né? Esse morro aqui, a diferença é bem alta, olha. Tá vendo? Pode chegar a mais de 100 metros de diferença. E aí, a gente tem
aquelas ruas com as subidas que são muito características aqui dessa região, né? Então, quando a gente procura escola, deem uma olhadinha e façam uma ideia de quanto mais ou menos tem de altura. E vocês que moram perto, então peguem um outro ponto de referência e percebam a altura que vocês estão andando, a altura que vocês têm de diferença em relação à escola da casa de vocês, ou enfim, de algum outro ponto que vocês escolherem. Por que é importante a gente saber disso? Como eu estava dizendo. Lembra, olha, com uma imagem dessa, a gente consegue entender por que as ruas fazem determinadas curvas. Por que a gente tem que ter, né, tem que dar essa importância para esses mapas. Olhem como as ruas aqui foram projetadas, levando em conta o relevo. Tá vendo? Olha o formatinho aqui do bairro. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente fala de planejamento, uma pessoa que vai planejar uma rua nova, vai planejar construir um condomínio fechado, vai planejar construir uma estrada, ela tem que levar em conta todos esses tipos de condições, obstáculos. Então, olha o Rio Juqueri aqui. O Rio Juqueri, ele é um obstáculo para uma construção. Você precisa levar ele em conta se você for pensar, né, em construir. E o que acontece? Muitos lugares, dependendo da altura em que eles estão, eles são mais valorizados ou menos valorizados. Então, por exemplo, por que construíram em alguns lugares aqui, ó, tá vendo que aqui tem muito menos construção? Porque tem muitos lugares que são mais baixos que alagam. Então imagina a chuva caindo de maneira uniforme aqui. Imagina que está caindo chuva em cima desse local, né? Do polvilho aqui. O que vai acontecer com a chuva que cai aqui no alto desse morro e desse morro aqui? Ele vai escorrer para os lados. É natural da chuva fazer isso. E ele vai correr sempre para o local mais baixo. Então, o que vai acontecer? Todos esses lugares aqui mais altos vão chover, né? E a água vai escoar. E esses lugares mais baixos, a água tende a se concentrar, ela vai correr sempre para o rio e do rio vai correr para o mar. Mas então, as regiões que possuem alagamento, que têm alagamento, se vocês entrarem, procurarem mapa altimétrico, vocês vão perceber que são as regiões mais baixas do local. Não são todos os locais baixos que vão inundar, porque isso depende muito também da vazão, da capacidade de vazão do lugar, né? Às vezes tem uma rede de esgoto muito bem feita, que tem uma vazão muito grande de água e aí acaba não acontecendo. Mas, por exemplo, olha essa região aqui, né, para cima da fazendinha, como ela é muito mais baixa do que, por exemplo, esta região aqui. Duvido que aqui tenha problema de alagamento, mas aqui é possível que tenha numa chuva muito forte, tá? Então, é por isso que isso é um dos motivos pelo qual é tão importante a gente ter esse estudo altimétrico. Inclusive, tem empresas que fazem isso, cobram caríssimo, né, para uma pessoa que quer fazer o perfil altimétrico de determinado local. Bom, vamos lá, vamos continuar com a atividade, né? A outra coisa que a gente tem são mapas temáticos. E aí a gente pode dividir os mapas temáticos em dois. Tem mais tipos, mas duas grandes divisões, né, dentro dos mapas temáticos. Ah, mas professor, o que é mapa temático? Mapa temático é que ele tem um tema, ele quer mostrar alguma coisa dentro do mapa. Então, por exemplo, olha só, já usando de exemplo essa figura aqui está mostrando
cidades mais populosas. Mas o que ele está fazendo? Ele não está mostrando exatamente sendo fiel, né? Porque um mapa como esse aqui, o que ele está sendo? Ele está sendo extremamente fiel. Se você pegar a extensão aqui da Tenente Marques em centímetros e multiplicar pela escala, ou seja, qual que é a escala? 500 metros por centímetro. Isso aqui, ó, é 500 metros. Se você for medir tudo bonitinho, ele vai estar extremamente preciso. Então, tudo que ele está retratando aqui é extremamente preciso. O mapa temático não é, não necessariamente é. Porque, por exemplo, aqui ele está usando o esquema de figuras proporcionais. O que é proporcional? Proporcional à intensidade, proporcional ao que ele quer mostrar. Então, ele quer mostrar cidades mais populosas. Como ele quer mostrar cidades mais populosas, ele está criando bolinhas para dizer a intensidade. Quanto maior a bolinha, mais população tem. Isso define o tamanho da cidade de verdade? Não. Isso é para a gente ter uma ideia visual. Então você bate o olho aqui, você percebe que essa região tem uma cidade muito populosa, que é Fortaleza, no Ceará. Aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Então esse mapa, ele não quer mostrar coisas que são... Ele não está tentando mostrar algo que existe representado fielmente. Ele está querendo te passar uma informação muito mais visual, né? Então, e aí o outro tipo de mapa, olha o nome assim, o mapa parece um palavrão, né? Coroplético. O que é coroplético? É que ele vai usar cor para mostrar a intensidade. Aqui é tamanho, quanto maior a bolinha, mais aqui mais população tem. Aqui é cor. Quanto mais escura a cor, mais tem. Então, ó, rendimento mensal familiar per capita até meio salário mínimo. Então, ó, quem ganha até meio salário mínimo? Isso é porcentagem de pessoas, tá? 40% das pessoas nessa região laranja ganham até meio salário mínimo. Entendeu? 40%. Mais de 40% das pessoas ganham até meio salário mínimo. Entendeu? De 7 a 20% aqui, menos de 7% tem algum lugar? Eu não estou achando. Talvez aqui no Rio, eu não estou vendo. Não estou achando nenhum lugar que seja menos de 7%. Aí aqui, mais de meio a um salário mínimo. 20% das pessoas aqui nessa região laranja. Então, percebam, ele está usando cores para mostrar a quantidade, né, a intensidade desse fenômeno que está sendo mostrado. Mapa temático é isso, mapa que não necessariamente está demonstrando algo que existe mesmo lá. Ele está mostrando um dado. E é isso que é importante. Porque aí a gente vai falar de gráfico. Vocês já devem ter trabalhado com gráficos em algum momento dentro de outras matérias. Geografia também usa gráfico, tá? E gráfico, da mesma forma, ele também é usado para exibir visualmente informações. O que é isso? É que você tem uma informação e você quer mostrar para as pessoas essa informação para elas entenderem o que você está mostrando. Então, por exemplo, se eu dou para você uma informação da quantidade de habitantes que tem a cada ano, o que você pode tirar disso? Você pode descobrir se a população está aumentando ou diminuindo. Como é que você faz isso? Você vai olhando, analisando. Olha, em 1995 tinha 160 milhões de habitantes. Em 96, 165. Eu estou dando números completamente aleatórios. E aí você vai medindo e vai percebendo que ele aumenta. Como é que você quer mostrar o quanto está aumentando essa população? Né? Será que é um aumento muito grande? Será que é um aumento mais suave? Está aumentando bem pouquinho? Quando você transforma essa informação em gráfico, você tem ideia do quão intenso é isso. Então,
Esse eu estou falando do gráfico de linha, que é essa imagem aqui da esquerda, Brasil, população. Olha só, dentro dessa ideia de gráfico, você está pegando os dados lá, 95 tinha tantas pessoas, 96 tantas, 97 tantas, está criando um gráfico em que na linha está mostrando os anos, então aqui 95, 96, 97, 98, 99, 2000 e por aí vai, até 2006. E aqui você está mostrando a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, mas professor, não está marcado aqui. Então, a gente, na verdade, simplifica aqui os números para não ficar tão poluído. Imagina se tivesse que colocar de 150 até 200. Mas aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de quanto é, se a gente for medir com a régua. Normalmente esses gráficos eles são só para mostrar a informação mesmo. Quando você está fazendo ele, é óbvio que fica muito mais fácil e muito mais preciso se você pegar a régua e medir realmente fazer 50 risquinhos até o 200, né? De 150, 151, 152, blá, 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 até 200. E aí você marca aqui, ó, em 95, quantas pessoas tem? 150 e, sei lá, 160 milhões. Aí marca aqui, faz o pontinho, que aqui é 160. Em 96, 165, né? Aí você marca aqui. E aí você marca cada ano a população, né? E depois você junta os pontinhos. No caso aqui, a gente percebe que a população brasileira está aumentando gradativamente, né? Aos pouquinhos está aumentando e está aumentando bastante até. Daqui a pouco a gente chega em 200 milhões de pessoas nesse gráfico. Na verdade, a gente já passou, atualmente no Brasil, a gente tem mais ou menos 209 milhões de pessoas. Então, olha só, o gráfico está mostrando, se a gente fosse colocar os outros anos aqui, a gente veria subindo, né? Então, o que acontece? Ao invés de você ler um pedaço de papel desse tamanho, dando as informações da população do Brasil ano a ano, você olha só esse gráfico aqui e você já percebe que a população do Brasil está crescendo. Não é um crescimento radical, né? Não é um crescimento alto demais, mas é um crescimento constante. Só está crescendo, não está diminuindo nunca. Se o mapa fosse diferente, se o gráfico fosse diferente, tivesse tido uma queda de população por algum motivo, né? Pessoas que morreram, pessoas que saíram do país, pessoas, né, considerando que é uma população que vive no Brasil. Então, por exemplo, em 2000, em vez de crescer, na verdade diminuiu porque morreu muita gente. Então, o gráfico faria o quê? Daqui você ligaria o pontinho para cá, e aí daí para cá de novo. Então você veria essa oscilação. Fica muito mais fácil de você enxergar esses fenômenos, essas coisas que aconteceram e saber se o crescimento é rápido, se o crescimento é lento. Então, por exemplo, se de repente tem uma explosão de nascimento de crianças, e aí passa, em vez de ser aqui, ó, aqui está perto dos 175, mais ou menos, de olho, estou tirando, se de repente fosse 200, então o negócio faria aqui o gráfico, né? A linha do gráfico faria isso aqui, ó. Pá, aqui em cima, aí você perceberia esse fenômeno, ó, aconteceu alguma coisa aqui nos anos 2000 que nasceu muita criança, ou que aumentou muito a população, talvez tenha vindo gente de fora. Esse é um dos tipos de gráfico, tá? É o gráfico de linha. Agora, por exemplo, você tem o gráfico de barras. Esse gráfico de barras, ele está mostrando outras informações. Então, olha, é importante a gente notar. A barra amarela são países do norte, né? Países do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa. O laranja são países do sul, né? Países do hemisfério sul. Então, o Brasil, a Argentina, né? Os países da África. E aí ele está dando informação. Ó, por que que tem desse lado aqui e desse lado aqui? Porque aqui ele está mostrando a quantidade de habitantes e desse lado aqui ele está mostrando a produção, tá?
E a produção está em dólar. Quanto que produziu de bens que renderam dinheiro em bilhões de dólares. Então, olha só, vamos analisar com calma. Em 1900, tinha mais ou menos por volta de 1 milhão de habitantes nos países do norte e por volta de... Não, não, né? É 500 mil. E aqui 1 milhão, né? Ó, a linha aqui. É 1,2 milhões de habitantes. Na verdade, é 1.000 milhões, né? Mas enfim. Então dá bilhões. 500 milhões, 1 bilhão. E aí, aqui desse lado vai mostrar a produção em bilhões de dólares, tá? Então aqui, ó, nem dá para ver, não chega ao primeiro aqui, a gente tem que imaginar mais ou menos quanto é, né? Ó, aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai analisar essa informação aqui. Em 1900, em 1900, estou aproximando aqui. Perde um pouquinho do foco, mas fica mais fácil de olhar. Você percebe, ó, tem mais população nos países do sul, né? Mais que o dobro, praticamente o dobro. E a produção é praticamente a metade em bilhões de dólares. Quando vai para 1950, olha o crescimento da população, tá vendo? Esse é o crescimento da população, continua mais ou menos igual, mas olha como a produção dos países do norte aumentou em relação aos países do sul. E aí aqui, em 2000, você tem uma explosão de população, né? E nos países do sul, e um crescimento que é exponencial, ó, tá vendo? Tá crescendo até que tranquilo, até que no mesmo ritmo. Aqui não, aqui, olha, triplicou praticamente a população. E a produção, olha, ela aumentou bastante de 1950 para 2000 para os países do sul, mas compara a produção aqui, olha. É quase 12 vezes mais produção, né, em bilhões de dólares nos países do norte. Em 2005, 5 anos depois, olha o crescimento da população, diminuiu a população dos países do norte, e você tem um aumento absurdo de produção dos países do norte e um aumento bem significativo também dos países do sul. A partir dessas informações, quando você faz essa análise, veja bem, eu não precisei ler um artigo falando sobre os dados. Eu consegui esses dados todos só com esse gráficozinho. O gráfico serve para isso, serve para condensar informações e tornar elas muito mais gráficas. Esse gráfico de barras está mostrando a relação de população e produção entre países do norte e do sul do mundo, né? E por último, a gente tem um gráfico, tem outros tipos de gráfico também, mas esses são os 3 principais, esses são os que a gente vai estudar por agora. Esse é o gráfico que a gente chama de cetograma, mas mais popularmente a gente conhece como gráfico de pizza, porque o gráfico é um círculo que ele é todo fatiadinho. O que ele está mostrando nesse gráfico? É a população do mundo. Então, a gente vê a porcentagem. Então, o círculo inteiro é 100%, né? Então, meio círculo é 50%. O que está acontecendo aqui? A gente está mostrando o quanto da população mundial, do total, né? O quanto tem de cada país. Então, por exemplo, a China é responsável por uma grande parte da população. Na verdade, só a China e a Índia é praticamente 1/3 da população do mundo. Olha o Brasil aqui, ó. Tá vendo? Em relação aos outros países do mundo. Aqui tem os outros países, aqui tem os principais, né, os mais populosos, e aqui os outros todos juntados. É bastante gente também.
Mas então, esse gráfico ele mostra, por exemplo, ele é bom para mostrar a relação entre as informações. Então, por exemplo, olha, eu tenho X ações de uma empresa e uma outra pessoa tem X ações. Se a gente colocar nesse gráfico de pizza, a gente consegue descobrir quanto mais essa pessoa tem do que eu. Então, por exemplo, a gente está falando de população aqui, olha assim, só, a população brasileira em relação à população da China ou da Índia. Tá vendo? A gente consegue ter uma ideia mais ou menos de que a China é muito, 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 muito mais populosa do que o Brasil. E que a população do Brasil é mais ou menos igual à do Paquistão. Ela é muito menor do que a Indonésia, umas 3 vezes menor. Ela é umas 3 vezes menor do que a dos Estados Unidos também. Não chega, não sei se chega a tudo isso. Mas entende, a gente tem uma relação, a gente consegue fazer comparação de um dado contra os outros em relação, olha como é que tem pouca gente na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, na Inglaterra, na França, né, em relação ao Brasil. Tem muito mais brasileiro no mundo. Então, esse gráfico de pizza ele serve para mostrar essas informações dessa maneira, tá? É, então, vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa fazer é explicar um pouquinho mais sobre mapa topográfico, sobre tudo. Mas vamos revisar então. A gente estudou mapa topográfico, que vai mostrar o relevo. A gente estudou mapa temático, que vai ter um tema, ele vai mostrar um tema, né? E aí, inclusive, olha só, que ele é separado em dois, né? Dois grandes tipos. Mapa que vai mostrar as informações de intensidade com figuras, né? E os mapas coropláticos, que vão mostrar a intensidade através de cores. E além disso, a gente tem os gráficos. Tá. Deixa eu falar um pouquinho sobre a anamorfose. A anamorfose, na verdade, é um mapa que ele é todo deformado. E ele é deformado para demonstrar algumas coisas. Então, por exemplo, isso aqui é a população por região do Brasil. Você consegue imaginar mais ou menos o formato do Brasil aqui? Só que o que ele está mostrando? Ele está mostrando que tem muito mais população no Sudeste. Porque se a gente for olhar a região Sudeste, ela é muito menor. Dê uma olhada no mapa que tem aqui, ó. Eu vou colocar para vocês, olha, região Sudeste. Região Sudeste nesse mapa aqui é São Paulo, não sei se vocês estão vendo o mouse, é São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então, olha o tamanho da região Sudeste. E no mapa aqui, na anamorfose, olha o tamanho que o Sudeste está, tá? Só que é só para mostrar em relação aos outros, é mais ou menos como o gráfico de pizza, que é mostrar a quantidade de uma coisa fisicamente. Então, né, as anamorfoses servem para isso. Mas olha só, aqui a gente vê então gráfico, a gente pega fenômenos e tenta reproduzir eles, né, esses dados, num gráfico, numa imagem, que é para ficar muito mais fácil de demonstrar, né? Então aqui, ó, gráfico de linha, que é para mostrar as coisas através do tempo, olha, uma população que cresceu. Gráfico de barra, que é para mostrar várias informações, porque, por exemplo, aqui o gráfico de linha é só a população do Brasil. Aqui está mostrando a população crescendo dos países do norte e do sul, e está mostrando a economia delas também em bilhões de dólares. Então, está mostrando, através do tempo, dois dados. Na verdade, dois dados de dois
de dois lados diferentes, né? Países do hemisfério norte e hemisfério sul. Então, na verdade, é o dobro. E além disso, o gráfico cetograma, que é o de pizza, que é o gráfico que a gente utiliza para visualizar melhor o, o, o quanto a gente consegue comparar esses dados uns dos outros, né? A gente consegue visualizar isso muito melhor. Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades da apostila, gente, mas é assim, essa aula que eu estou dando é uma explicação desse texto, né? E a partir desse texto você sempre consegue responder todas as atividades, mas podem surgir dúvidas. Se tiver dúvida, vai lá e me procura. Se você não tiver, se tiver vergonha de perguntar no grupo de WhatsApp, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem pelo Facebook, pode me mandar mensagem privada, né, e-mail, WhatsApp, Facebook, né, a forma que você achar melhor, tá? Eu atendo vocês. Óbvio que se você me mandar mensagem mais à noite, assim, pode ser que eu responda no outro dia, né? A gente faz plantão no horário de aula de vocês, então, durante o período de aulas de geografia, eu estou em plantão para atender vocês. As aulas de geografia, como elas são postadas por vídeo, vocês podem assistir e fazer a hora que vocês quiserem. Se organizem para estudar. Façam as atividades, porque o bimestre daqui a pouco está fechando. A gente precisa ter a apostila feita para comprovar as atividades que vocês fizeram, tá bom? E não tenham vergonha de perguntar, não precisa se preocupar, gente. Eu estou aqui para ajudar vocês. Esses mapas nos meios de comunicação, que é para fazer uma pesquisa, e é em grupo, eu vou pedir para vocês não fazerem grupo, tá? Porque a gente está numa época que é meio complicada de fazer isso. Quem quiser, e aí é opcional, quem quiser ainda assim fazer grupo para fazer essa pesquisa, não faz isso, faz sozinho, tá? Quem quiser fazer, pedir ajuda para os pais, se for o caso. Então, mas assim, não precisa seguir a risca, gravar parte de programa. A gente vamos fazer da forma mais simples possível, tá? Então, interpretar esses mapas, achar esses mapas, interpretar eles, saber o que o mapa quer mostrar, porque sempre o mapa tem uma intenção. Lembra que eu falei? Os mapas querem dar alguma informação, eles querem dizer alguma coisa. Eles não são um desenho, né? Simplesmente, meramente um desenho. E aí vocês têm que identificar os elementos que a gente estudou, título, legenda, os símbolos, escala. Se tiver cor, a função das cores, normalmente a cor. Tem mapa, por exemplo, que a cor não significa nada. A cor é só para diferenciar um estado do outro, por exemplo. E tem mapas que a cor significa intensidade, significa, né, todos os países aqui em amarelo, ou intensidade ou conjunto. Né? Todos os estados que estão pintados de amarelo pertencem à região sudeste, por exemplo. Ou então, todos, todos os países de amarelo têm X de população, aí quando tem mais população é laranja, quando tem mais ainda é vermelho, quando tem mais ainda é marrom, então isso aí é gradação. Bom, não é obrigatório, é opcional. Eu acho que vale a pena para vocês aprenderem. Não precisa fazer o painel em cartolina, tá? Vocês vão selecionar mapas, estudar os mapas, identificar a presença dos elementos cartográficos e escrever o texto analisando eles. É só isso, tá? Se você quiser fazer a cartolina mesmo assim, não tem problema, pode fazer. Estou dizendo que tudo isso é opcional, tá bom? É uma atividade que é para você fazer para aprender. Bom, e aí vocês vão responder estas questões, ó, página 35, começa com a primeira questão. Quais os principais elementos de um mapa topográfico? Explique.
Aí, 2, construa o perfil do relevo a partir dos mapas topográficos 1, 2 e 3 a seguir. Então, aí, o 3, que é uma anamorfose, o 4 e o 5, tá? Tudo isso é na apostila, tá, gente? O 6 e o 7, que são interpretação de gráfico e interpretação de mapa, que vai mostrar domicílio com televisão no total de domicílios, em porcentagem. Aí, essas questões também, elas têm que ser feitas. Eu só vou tentar para vocês, ó, que tem muita coisa aqui que são desenhos na apostila a partir da página 51, tá? Ó, 8, transforma a paisagem na página de desenho 51 em mapa topográfico com título, legenda e símbolos, curva de nível, hidrografia, entre outros elementos. Gente, a gente vai fazer assim, ó. Da 1 até a 7 é para fazer para a semana que vem, tá? Do 8 ao 13 é para fazer até a outra semana, tá certo? Então vocês fazem para essa semana do 1 ao 7 e para outra semana do 8 ao 13. Lembrando, pode me chamar, pode enviar foto e tirar dúvida. Ah, professor, tá ficando certo, tá ficando bom, é desse jeito que faz. Pode pedir orientação antes de fazer também, não tem problema nenhum, tá bom? Entre em contato, façam as atividades. Se vocês não tiverem encontrado nenhuma dificuldade, conseguirem responder tudo bonitinho, acharem que tá tudo bonitinho, enviem para mim, batam foto, envia por e-mail, envia por WhatsApp. Eu prefiro e-mail porque daí eu consigo guardar mais fácil, né? Eu consigo arquivar mais fácil, não tem perigo de perder quando vocês deletam do celular de vocês a imagem. Então, é basicamente isso. Eu sei que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para fazer essas atividades. Já de antemão eu vou dizer que tem algumas atividades que estão realmente um pouquinho mais complicadas de se fazer, mas eu gostaria que vocês, antes de tudo, tentassem entender e tentassem fazer. Não tenham medo de errar, porque é errando que a gente aprende, tá? Não dá para acertar tudo de primeira na vida. A gente vai, faz, vê o que a gente tem lacunas, o que a gente tem problemas, o que a gente não conseguiu aprender direito, e aí a gente aprende da maneira correta e aí ocorre um processo aí. Você fez errado antes, aprendeu como é o certo e a partir de agora vai fazer certo. Então é assim que funciona muita coisa na vida. Então não tenho medo de errar primeiro, tá? Eu tô aqui para ensinar, então eu não tô aqui para querer que você sempre acertem tudo de primeira, tá? Bom, basicamente é isso. Eu desejo aqui para vocês uma ótima semana. Vamos prosseguindo devagar e sempre. Façam as atividades. Se organizem para fazer as atividades sempre, de maneira intermitente. Leiam os textos com atenção. Façam uma revisão sempre sozinho, sabe? Olha, o que eu errei aqui? Porque a gente vai fazer na próxima aula a revisão dessas questões e passar para o próximo tópico, tá bom? E aí, com a revisão, vocês vão corrigir o que vocês fizeram de errado. Só que vai ser revisão em 2 etapas, porque a gente teve a parte 1 aqui, a gente vai partir na próxima aula para a correção das atividades. E vou passar mais uma atividadezinha, que é para fixar bem o significado e o uso dos mapas topográficos, dos mapas temáticos e etc. Tá? Vou corrigir as atividades de vocês, tá? Me enviem. Muito obrigado e boa semana. Tá bom, gente?